Se você está querendo comprar um aparelho novo, que seja um celular ou um computador, e você fica pesquisando a opinião das pessoas, você deve ter reparado que às vezes um mesmo aparelho, o mesmo modelo, às vezes recebe opiniões muito diferentes uma das outras, né? Então meio que por isso por que isso acontece? E na verdade quem que deve estar com a razão, né? O que o cara tá falando muito bem ou muito mal. Talvez os dois estejam certos, né? Talvez os dois estejam falando a verdade sobre o aparelho. Exceto quando tá com defeito, né? Que aí tem que trocar. Mas tirando esses casos, quem que tá mais certo? Quem tá criticando muito o aparelho ou quem tá elogiando? É legal a gente entender que as pessoas têm réguas diferentes, né? Então, por exemplo, eu falo bastante de Nitro 5 e uma galera às vezes me pergunta o que eu acho, né? É engraçado que às vezes um canal pequeno ou então com poucas views, as pessoas perguntam o que você acha. Porque elas estão querendo saber do uso cotidiano de alguém mais normal. O que ela acha do uso de tal aparelho, de tal computador, né? Porque eu vou dar um exemplo para vocês. Diferente de outras pessoas e outros canais, eles geralmente, a régua deles é muito diferente da nossa, da minha, do uso pro dia a dia. Um PC top pro cara é uma com uma 3090. Olha a diferença. Então, o Nitro 5, ele, em termos de hardware, ele é entrada. Ele é entrada, né? Ele é o preço mais baixo. Tem até os notebooks com outras placas. E pode ser considerado notebook gamer, mas aí eu acho que vai limitar bastante. O Nitro 5 para entrada é ótimo. Para ser entrada, ele é ótimo. Lógico que, mais uma vez, quando alguém fala que ele é um nível intermediário para baixo, é comparando com os top de linha, né? Então, uma galera perguntou para mim, e aí, pro uso do dia a dia, o Nitro 5 vale a pena? É bom? Vamos lá, pro meu uso que eu sou publicitário, então eu trabalho com softwares pesados. Então, After Effects, que é da Adobe, né? Photoshop, enfim, programas de edição de vídeo que são mais pesados, Premiere, etc., funciona muito bem. Né? Eu tenho amigas que são arquitetas e usam também para para renderização de cenários, criação, renderização de cenários é bastante pesado. E elas também gostam muito. Então, o Nitro 5 ele é um ótimo custo-benefício para usuários medianos, do dia a dia ou medianos, né? Para alguns pro player da vida, dependendo, já não, né? Mas assim, games, software roda tudo? Sim, praticamente sim. Roda bem? Sim. Aí talvez seja interessante você colocar mais 8 de RAM, né? Pra juntar, empurrar melhor, fazer um dual channel e tal. Jogos, no geral, roda tudo razoavelmente bem, pelo menos. Então, pegar os da moda, os mais. O que a galera joga mais? Pegar um Valorant, Warzone, a Fortnite, roda. Só que aí vai precisar de 16 de RAM, né? Então, se você pegar ele cru na loja com 8 de RAM, vai precisar comprar mais um pente de RAM. Mas aí eu falo mais pra frente, né? Então, só olhando os preços aqui, a gente teve uma alta algum tempo atrás, né? Dos periféricos, preço e tal. E depois voltou a cair. Mais que isso que tá aqui, ó, não cai, não cai. Isso aqui já é o custo de produção, isso daqui já é o lucro da empresa, não cai, não cai. Até pelo preço de importação. Então esperar que vai ficar mais barato que isso não fica, não fica. Em 2 anos não ficou, tá? E provavelmente não vai ficar também. Ainda mais que a nossa moeda tá meio desvalorizada. Vamos lá. O preço mais barato que eu achei, vou dar uma dica para vocês de compra. Geralmente, às vezes compensa olhar no Mercado Livre, porque às vezes as lojas oficialmente vendem no Mercado Livre. Então vou dar um exemplo para vocês. Eu não lembro que outro aparelho eu comprei no Mercado Livre que foi da loja oficial, mas eu sei que esse Nitro estava compensando na época que eu comprei no Mercado Livre. E foi da própria Acer. Era vendido pela Acer. Então no site próprio da Acer sempre é mais caro, né? No site da fabricante, normal. Só que ela também tinha uma loja no Mercado Livre. E na época estava compensando. Hoje não. Hoje não. Hoje geralmente onde está compensando bastante é no Magazine Luiza. Tava vendo os preços bons também nas Casas Bahia, mas ainda assim Magazine Luiza tá ganhando. E o melhor, aí vai ter algumas diferenças, se você prefere só SSD ou mistura com HD, SSD, sabe? Basicamente isso. Aí vai depender do seu gosto. Mas agora a melhor opção que a gente tem é esse Nitro 5 aqui, ó. Esse com i5 é a 10ª geração, se não estiver enganado. 256 de SSD
e 1 TB de HD. É mais que o meu é 1 TB de HD. E ele tem 128 de SSD. Então esse daqui tem mais memória do SSD, mano. Tá melhor que o meu esse aqui. E também na geração, né? Que o meu é a 9ª geração. Mas enfim, não é. Nesse caso não faz tanta diferença assim, né? Já vi alguns testes de comparação, não fez tanta diferença. Falando de notebook gamer, só para dar uma comparação aqui, eu dei uma pesquisada em outros, eu vi uma comparação com outros modelos. Tem outros com modelos também bons, razoavelmente bons, mas o ponto é que ainda custo-benefício, ainda, na minha opinião, ainda, lógico, algumas pessoas têm alguma opinião diferente, mas no geral concordam comigo. Nitro 5 sai na frente, tá? Fazendo uma comparação aqui, tem esse Lenovo, já ouvi falando que é bom também, já ouvi alguma galera elogiando, mas assim, eu vi que não tem tanta diferença na performance e ele tá mais caro, ó, 6.290. Então, eu iria ainda no Nitro 5, tá? Até ver os comparativos, tem comparativo no YouTube, só dar uma comparada. Comparada. Aí você vai ver que, às vezes, esse preço que você está pagando a mais aqui, R$ 1.000 a mais, 1.300. Se for à vista, então você está pagando 1.700 a mais, olha só. E não tem tanta diferença assim. Talvez eu aconselharia você pegar ele, comprar um pente de RAM, comprar talvez mais um SSD, talvez até portátil também, que é legal. Aí vai de gosto, né? Aí tem esse outro aqui, que aqui já é mais top de linha, né? Quando a gente fala de um avançado, saindo do de entrada, que é o Nitro 5, entrada comparação, né? A gente vai cair nesses Alienware aqui que, cara, é nave. Isso aqui é nave. Mas também, que nem eu disse, a não ser que seja um pro player, você quer levar uma máquina pesada pra todo lugar. Aí beleza. Mas assim, também não vejo que é grande necessidade, tá? Ele tá com uma avaliação aqui de 1 estrela. Deixa eu só ler aqui, nem cheguei ao potencial da placa da 7ª geração, não liga mais. Tá, por exemplo, ó, aqui tá com uma nota ruim, pontuação ruim de 1 estrela, mas nesse caso é porque veio com defeito, tá vendo? Então não dá pra levar em consideração, isso aqui ele tem que trocar. Pegar um outro aparelho, né? Só pedir pra trocar pela internet, não tem problema. Fazendo um comparativo aqui, ó, vamos lá, 4.700 no Kabum, foi o segundo melhor preço que eu encontrei, mas ainda assim na Magazine tá na frente. Esse 4.400, ó, tá vendo? Acho que dá pra parcelar. Parcelar sobe um pouquinho pra 4.900, mas ainda assim tá mais barato. Aqui tá quanto parcelado? 4.900, mesma coisa. Não. Na Magazine tá mais barato. Tá de 489, tá mais barato. Então, pelo que eu pesquisei agora, hoje, a Magazine Luiza tá um pouco mais barato o Acer Nitro 5, tá? Então vamos lá. Ele é o i5 na 10ª geração, 8 de RAM, 256 SSD, isso nunca eu falei. 1 TB, a 1650 e já vem com Windows 11. O meu não veio com Windows 11, ele veio com o Linux. E o Linux é ruim para jogo, né? Ele é bom para programação, que ele é um sistema mais aberto e tal, enfim. Aí nesse caso, já vai atender bem as necessidades do usuário médio, vai. Para jogar também vai. O que você poderia, vai ter que fazer para ficar um pouquinho melhor, vai ser comprar, ó, essa memória RAM que ou outra marca, mas que seja DDR4 para notebook, né? Com 266 MHz para você fazer o dual channel, né? Aquele negócio, melhor do que ter uma memória RAM de 16 GB, é melhor você ter duas de 8 para fazer o dual channel, que aí você dobra a banda larga, enfim, né, termos técnicos, mas melhora. É melhor você ter duas, mesmo número de megahertz aqui, para uma não diminuir a outra e o PC trabalhar melhorzinho, pelo menos em tese, né? O dual channel, às vezes acontece de não fazer tanta diferença, acontece, mas o computador é um negócio meio complicado, que às vezes também depende dos componentes. Mas para notebook, na prática, eu já fiz isso, né? Eu tava só com 8, faz total diferença. Então, para o uso cotidiano, o Nitro 5 eu recomendo bastante, e até para software mais pesado. E jogos pesados rodou tudo. Só não rodou o Forza 5. É que eu tô sem o Xbox, o Game Pass do Xbox. E eu vou contratar de novo, vou testar. Vou testar o Forza 5. O 4 roda bem, roda bastante, roda bem, mas o 5 não rodou.
mas eu tô achando que na época que eu rodei o 5, eu tava só com 8 de RAM, e eu acho que o mínimo era 16. É igual o Warzone. O Warzone rodava com 8 de RAM, rodava tipo há um ano e meio atrás. Com atualizações, não foi otimizado e ele passou a exigir um mínimo de 16 de RAM. Olha só, o jogo foi atualizado, rodava com 8, rodava bem, passou a rodar só com 16 de RAM, certo? Então, o único jogo que eu vi que não roda, pelo menos até o momento, é o Forza 5, mas eu acho que é por causa da RAM, tá? Mas eu vou confirmar, eu vou fazer esse teste. No meu, né? Deve ter na internet também, mas eu quero ver no meu como é que funciona. Aí me perguntam às vezes se compensa. Sim, compensa. Para mim compensa, para software pesado, para jogo razoavelmente pesado, roda, tá rodando bem. E fica a recomendação aí para vocês, tá? Aí se compra o notebook, compra também uma memória RAMzinha aqui só para fazer um dual channel. E aí vai ser da hora, tá? Fica a recomendação desse notebook aqui. Se vocês quiserem, tem na minha loja. Se quiser dar uma força pro canal, vou deixar o link aqui embaixo. E tá melhor que o meu. Ele já vem com Windows 11 e ele é o 10ª geração. Mas basicamente é a mesma coisa. Ah, e ele vem o dobro de SSD, né? Então é legal. Faz aquilo, instala o sistema operacional no SSD, o resto, o arquivo que você abre e tal, coloca no HD. Aí 256 SSD vem mais que o meu, então, mano, dá pra você instalar muita coisa lá ainda. Software, entendeu? Se for usar o software pra edição, pra criação, pra arquitetura, não sei, você instala num SSD, que roda liso, roda muito mais rápido, certo? Então o Nitro 5 ainda continua sendo, porra, acho que de uns 3 anos pra cá a melhor opção de notebook gamer. Até PC gamer de mesa, porque PC gamer de mesa você vai gastar um pouquinho menos que isso, um pouquinho menos de 4 mil, um pouquinho menos de 5 mil, 4 mil e alguma coisa, mas assim, isso sem nada, né? Sem teclado, sem tela. Então tem que levar em consideração isso também, tá bom? Uma galera me pergunta, às vezes fica muito a minha recomendação no Nitro 5, você pode ver que no geral a galera recomenda bastante. Eu acho que é o melhor custo-benefício, se não for o melhor, é um dos melhores. E o melhor modelo que tem é esse daqui. Eu vou deixar o link aqui se quiser dar uma olhadinha lá. E dar uma força pro canal também. E se tiver alguma dúvida aí, pergunta pra mim. Que eu acho legal porque eu sou um usuário médio, não sou um usuário avançado, né? Apesar que eu uso bastante coisa pesada, mas não sou um cara que, por exemplo, eu trabalho com audiovisual de cinema. Aí não, né? Aí você tem que ter uma 3090 mesmo, você tem que ter um hardware mais pesadinho, mais potente. Mas nesse caso, pro uso médio, assim, do dia a dia, compensa muito, tá? Aí depois você vai fazendo alguns cuidados com ele. Se você for jogar bastante ou usar ou software muito pesado, a gente tenta limitar um pouco o processador para não chegar muito nos 90 graus, para não esquentar tanto. Que de resto, eu não consigo citar nenhum contra dele. Exceto o barulho dos cooler, que é normal, óbvio, né? Pô, pensa no hardware aqui desse tamanho aqui, ó, menos de 2 centímetros, normal esquentar. Mas aí a gente diminui um pouco a temperatura do processador, como eu disse, para não ficar no superaquecimento, para aumentar a durabilidade da vida útil do processador. Aliás, eu tenho um outro aqui, ó, eu tenho esse Asus, antiguinho já, de 2016. Foi guerreiro, fez bastante. O que acontece, quando o processador esquenta muito, ele diminui a vida útil do processador. Placa de vídeo, pelo menos na minha experiência, não perde tanto gasto. Tanto que a placa de vídeo no notebook ela é maior. O processador é isso daqui, né? Fora que a gente tem que trocar. Às vezes dar uma limpada no cooler é bom também, né? Mas assim, por que o processador? Porque ele desgasta mais rápido. Pela minha experiência mesmo. Então ele vai perdendo potência e vai ficando mais fraco. E o processador mais fraco, computador mais fraco, né? Porque o processador é o cérebro, faz tudo. Então é legal estar cuidando de tudo, óbvio, mas principalmente do processador. Então é bom limitar um pouco o megahertz dele, a voltagem, para ele trabalhar numa frequência menor. Não muda o desempenho, na minha experiência aqui não mudou, e aumenta a durabilidade, certo? Mas isso daí deixa para outro vídeo, comenta em outro momento. E a gente vai falando, tá? Fica a recomendação aqui pra vocês desse Nitro 5. Acho que nada mais pra acrescentar. Se tiver alguma dúvida aí, deixa aí embaixo e quando der eu respondo. Beleza? Valeu, falou, tchau.